Olá, camaradas! Hoje a gente vai discutir a formação do povo brasileiro. Como que começou esse discurso, né, sobre como foi formado o povo brasileiro e como isso se deu, né? Bom, então para começar, a gente tem que fazer uma referência histórica, né, de mais ou menos quando que essa história começou, né? Como que o povo brasileiro se formou. A gente costuma ouvir aquela história, né, de que foi a fusão, a miscigenação entre o branco, o negro e o índio, né? O branco que veio da Europa, o negro que veio da África e o índio, né, que já estava aqui no Brasil. Só que essa discussão, ela já começou meio assim, enviesada, né? Ela começou meio errada, né? Porque primeiro você vai começar classificando como o branco, o negro e o índio. Como se o branco, né, referindo-se ao invasor europeu que veio para cá, fosse um tipo só de branco, né? Fosse uma coisa só. E o negro africano fosse uma coisa só. E a gente sabe que não é bem assim, né? Os negros que foram escravizados, sequestrados e arrastados até o Brasil, né, eram várias civilizações. E os índios que estavam aqui no nosso continente, muito antes do europeu, das invasões europeias começarem, né, ele também já estava aqui há milênios, né? Então, assim, também não existia essa coisa de o índio. Então, essa discussão, do meu ponto de vista, da minha compreensão, ela já começa com um enfoque relativamente racista, né? Então, é bom a gente prestar atenção nisso que era muito comum no passado, mas que agora não é mais aceito, né? Principalmente tratar os povos originários, né, que o correto é você falar os povos originários do nosso continente, né, como uma coisa só. Não era uma coisa só. Eram várias civilizações que já existiam aqui há muito tempo. Mas como é que essa história começou? Bom, até onde eu conseguia apurar, né, segundo o grande historiador, né, o Ricardo Moreno, né, ele fez um vídeo ótimo sobre esse assunto, né, ele estava tratando sobre a questão da África também e tudo, e aí ele cita fatos históricos muito interessantes que eu vou deixar aqui na descrição para que você possa aprofundar. Eu vou deixar esse vídeo e vários outros vídeos que vão te ajudar a compreender melhor e se aprofundar melhor nesse assunto para poder ter um ótimo desempenho na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, né, que é o nosso objetivo aqui também, além do nosso objetivo principal, que é o objetivo de fazer um trabalho de alfabetização científica e da divulgação científica no Brasil. Inclusive, se você quiser ajudar, está o nosso Pix passando aqui embaixo, aqui. Curta, compartilhe. Tá? Então, assim, esse vídeo eu vou deixar, e outros vídeos também eu vou deixar aqui na descrição, para você depois poder se aprofundar ainda mais nesse assunto. Mas até onde eu consegui apurar, né, é muito conhecido a versão dada pelo Darcy Ribeiro, né, na sua grande obra, O Povo Brasileiro. Recomendo que vocês leiam também esse livro, vocês podem achar ele facilmente. Se não achar nas livrarias, você pode pegar e baixar aqui na internet, é fácil você achar o PDF do livro O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, entendeu? É muito importante você ler, para você ter uma ideia, mas ele trabalha ainda em cima dessa ideia que, na minha opinião, ela já vem carregada de um erro desde a sua origem, né? Como a gente pode ver, né, essa história começou, né, mais ou menos lá em 1832, quando o Brasil resolveu criar o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né? O IHGB na época, né? Em 1832. Aí, mais ou menos em 1836, segundo relata o historiador Ricardo Moreno, né, no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, e mais ou menos em 1839, né, a revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 1839, né, ela lançou um concurso, né, é tipo uma redação, né, e abriu para as pessoas responderem a seguinte pergunta, mais ou menos era assim, tá? O que é o Brasil? Né? E aí, pasmem, né? O que é o povo brasileiro, né? E aí, nesse processo, várias pessoas escreveram várias versões. E aí, rapaz, sabe quem ganhou esse concurso? Foi um alemão,
né? Um tal de Carl Philipp von Martius, né? Ele venceu esse concurso com essa redação, dizendo, né? Ele que começou com essa história de que quem formou o Brasil foi o branco, o europeu, principalmente português, o negro, o africano e o índio brasileiro, né? Totalmente errado. Né? Não existe isso de o negro africano. Você tinha ali várias civilizações que foram sequestradas, escravizadas e mortas, e os que sobreviveram chegaram aqui no Brasil. Os índios a mesma coisa. Né? E o europeu não era um colonizador, ele era um invasor europeu. Né? Para você ter uma ideia, vou citar só um trechinho aqui da redação do nosso Carl Philipp von Martius, né? Esse alemão que ganhou, né? Ou seja, tinha que ser um europeu, uma versão de um europeu, né? Que, né, explicaria o que é o Brasil. Bom, então olha só o que ele falava, né? Era mais ou menos assim, né? Tipo assim, ao grande rio europeu branco, né? Junta-se os dois rios menores, né? O índio e o negro, né, se juntam para civilizar-se e criar a civilização brasileira, o povo brasileiro. Ou seja, né, é aquela coisa. Né, a partir daí, né, é aquela história de quando uma mentira é repetida, né, 1000 vezes, né, os idiotas idealistas transformam isso em verdade. Mas o que nós estamos fazendo aqui é ciência. Ciência materialista, a informação que eu estou passando para vocês podem pesquisar e checar e conferir ela várias vezes. Tá? Então, assim, nós vamos, no vídeo de hoje, questionar, né, esse discurso que foi inventado por um alemão, né, lá em 1839, né, ou seja, uma versão inventada pelas classes dominantes brasileiras da época, que no caso era o Império Português, aliado a outros impérios europeus que juntos invadiram o Brasil e começaram a roubar, pilhar, saquear e escravizar o povo brasileiro que já estava aqui. Né? A essência do povo brasileiro já estava aqui naquela época. Então, a partir desse raciocínio, nós vamos pensar a formação do povo brasileiro da seguinte forma, né? Nós vamos começar discutindo essa questão da formação do povo brasileiro. Dá uma olhadinha na nossa arte que a gente colocou aqui do lado, no nosso gráfico aqui, né, para a gente começar a entender isso. Então, para a gente começar a entender como se deu a formação do povo brasileiro, a gente tem que entender que isso está relacionado com a dispersão do Homo sapiens sapiens pelo planeta Terra. Né? O ser humano, o povo brasileiro, é um ser humano, ele é da espécie Homo sapiens sapiens, então a história dele está vinculada com a dispersão, aquilo que a gente chama de a dispersão do Homo sapiens sapiens pelo planeta Terra. Ou seja, a forma como os seres humanos se espalharam pelo planeta. Então vamos lá, bem rapidinho essa parte aqui. Nós temos várias hipóteses sobre como isso aconteceu, baseada nas pesquisas arqueológicas feitas aqui na África e em todo o mundo. E hoje, né, essas pesquisas arqueológicas, elas têm um subsídio ainda maior com as pesquisas genéticas, né, que conseguem extrair o DNA de alguns fósseis e analisar também o DNA das pessoas que vivem hoje. E a gente consegue descobrir muita informação interessante sobre como que o ser humano se espalhou pelo mundo. Né? Então, até onde vai, né, as toneladas e toneladas de evidências científicas, né, que a arqueologia, né, a genética, né, mas principalmente a arqueologia conseguiu juntar, principalmente dos fósseis que são encontrados pelo mundo inteiro, né, a melhor hipótese é de que a espécie humana, o Homo sapiens sapiens, surgiu na África. Isso, aqui, ó. Aqui onde está a bolinha do cursor aqui do gráfico, ó. Né, o ser humano, né, o Homo sapiens sapiens, né, o fóssil mais antigo foi achado aqui nessa região. A mais, né, como é que fala? Indicando que a espécie humana ela pode ter surgido entre 200 e 300 mil anos atrás. Né, e foi aqui na África, né, os fósseis dos esqueletos humanos mais antigos encontrados. Né? Mas como que se deu essa dispersão? Então, a dispersão, provavelmente, ela começou por aqui.
ela começou por aqui na África, né? E como a África está ligada ao continente asiático, né? Ela pode ter acontecido que essa dispersão saiu aqui por cima, né? Nessa primeira setinha que eu estou apontando aqui, e aí eles vão para toda a Ásia e vão também para essa região aqui da Península Europeia, né? Tá vendo aqui, ó? A Europa não passa de uma península do continente asiático, né? Que é isso aqui tudo, tá? Mas quando a gente confronta, né, esses conhecimentos com o conhecimento dado pela pesquisa do genoma humano, né, nesse processo de dispersão, a gente percebe que provavelmente, né, a saída do ser humano da África se deu aqui, ó, nessa região aqui do chifre da África, aqui, né, aqui da Etiópia, né. Temos que lembrar que nessa época aqui, de 200 mil, 100 mil anos atrás, né, 70 mil anos atrás, os oceanos estavam bem mais baixos do que estão hoje, em função do processo de glaciação, né, que é o que ocorria na época. Isso faz com que o nível dos oceanos abaixem, né? Então, assim, aí eles conseguiram passar por aqui, até mesmo porque tudo está indicando que a navegação já era dominada pela nossa espécie naquela época, né? Então ela saiu por aqui, ó, nessa região aqui que o mouse está apontando, passaram por aqui e chegaram aqui nessa região aqui que foi também a região de uma a primeira civilização, né? As civilizações mesopotâmicas, né? É aqui que começou toda essa, ali entre o rio Tigre e Eufrates, é ali que começou toda essa história de Jardim do Éden, né, a historinha do dilúvio, de Noé, tudo isso aqui faz parte da epopeia, né, de Gilgamesh. Pesquisa aí na internet, a epopeia de Gilgamesh, né, que era um grande líder que tinha lá na época. Então, todas essas histórias de Jardim do Éden, Arca de Noé, isso é daqui, ó, isso veio dessa época aqui, dessa região aqui, depois se espalhou para cá, né, se espalhou para a Europa, aquela coisa toda na Península Europeia, e a civilização aqui mediterrânea, né, do Império Romano acabou transformando isso em historinhas da Bíblia, né, e se aproveitou de várias histórias que eram muito populares no Mediterrâneo e chegou a esse ponto. Mas o assunto hoje não é esse. O assunto hoje é de que o ser humano saiu da África, se espalhou por toda a Ásia, né? Se espalhou por toda a Ásia, colonizou isso aqui tudo, e aí uma turma desceu aqui para o que hoje é a Austrália, né? E uma outra turma, né? Ó, lembra que essa região aqui, que hoje é toda de água, na época os oceanos estavam mais baixos, então muito disso aqui era terra, tá? Onde hoje é mar, na época era terra. Então as migrações chegaram aqui no que hoje é a Austrália, né? E também, dominando a navegação já, eles conseguiram ir, né, onde eram ilhas, eles conseguiram navegar por aqui, né, e colonizar toda essa região do que a gente chama de Polinésia hoje. Né? Toda essa região aqui que chama de Polinésia. E aí, uma das hipóteses, né, que é a hipótese, né, asiático-australiana, né, que é a migração por mar, né, por mar, navegando de ilha em ilha, né, eles sabiam, né, se orientar pelas estrelas, se orientar pelas características da região, seguiam, né, as migrações de pássaro. Se os pássaros estão indo para lá, deve ter terra, e aí os caras dominavam, né, todas essas técnicas, e tudo indica que sim, eles chegaram navegando aqui na região do Peru, do Equador, né, chegaram navegando aqui de ilha em ilha, né? Abre o Google Earth aí, dá uma olhadinha, né, e dá um zoom nas ilhas que tem aqui nessa região aqui, ó. Você vai ver que dá para você vir navegando de ilha em ilha se você domina as técnicas de navegação, né? Então uma possibilidade é de que eles vieram navegando para cá, ó. Essa é uma hipótese, né? Uma hipótese, né? Ó, aqui, ó, vieram navegando e chegaram em vários pontos aqui do litoral do que hoje é o Chile, Peru, o Equador, né? E por aí vai, né? Ah, professor, mas o Homo sapiens já navegava há tanto tempo assim? Sim, sim, vou te dar um dado. Se você entrar lá no Museu do Cairo lá e for ver aqueles achados arqueológicos dos faraós do Antigo Egito, você vai ver que tem navios gigantescos,
que foram enterrados juntos com alguns faraós. Né? Para você ter uma ideia, mais de 2.000 anos atrás tem um registro aqui na África de que um faraó, né, acho que é o faraó Neco, não tenho certeza, tá? Agora, depois eu posso até passar pelos comentários aí direitinho. Ele mandou circunnavegar a África todinha aqui, ó, para poder, né, comprovar que era possível fazer isso. E foi mesmo, o navio saiu dali, foi lá, deu a volta lá embaixo, subiu aqui. Ou seja, indicando que as navegações já eram prática comum no continente africano há muito mais de 2.000 anos atrás. Tá? Enfim, mas aí a espécie humana está se espalhando, chegou aqui na América por mar, chegou aqui, né, continuando a imigração aqui, formaram toda essa região da China, né, daqui da Sibéria, onde hoje é a Rússia, né, lá no continente asiático, e chegaram aqui no que hoje a gente chama de Estreito de Bering. Aqui no Estreito de Bering, ó, como está assinalado em branco aqui, né, como o oceano estava mais baixo, tudo isso aqui era uma faixa contínua de terra. Era uma faixa contínua de terra, né? E seguindo manadas de renas, manadas de mamutes, manadas de grandes, né? Grandes animais que viviam né, migrando nessa região aqui, o ser humano, caçador-coletor da época, atravessou aqui em várias ondas de migração, aqui pelo que a gente chama de Estreito de Bering. Isso é a hipótese de Bering, né? Ou seja, os seres humanos que saíram da África e se espalharam pelo mundo todo, né, vieram por aqui, ó, e chegaram na América também por terra e também navegando, tá? Também navegando aqui, ó, nessa região aqui, ó, você pode ver que tem um cordão de ilhas aqui, ó, e tudo indica que como essa era uma região muito difícil de você ir por terra, tudo indica que eles vieram navegando pelo litoral aqui, ó. Esse sinalzinho de um barquinho que eu estou apontando aqui agora, né, é a sinalização de que eles vieram, sim, eles vieram por terra, em várias ondas ao longo de milênios de migração para o continente americano, e chegaram também aqui em várias ondas de navegações pelo litoral, né, de norte a sul aqui daquilo que hoje nós chamamos de continente americano. Tá? Então vieram descendo por aqui, colonizaram isso aqui tudo, ó, né? Por essa rota aqui, que veio pelo Estreito de Bering, por mar ou por terra, e por mar também que vieram aqui, ó, né? Até mesmo o crânio, o esqueleto de Luzia, que foi achado aqui em Lagoa Santa, no Brasil, né, indica que era um fóssil que não era aquele típico índio brasileiro de origem asiática, né, com o olhinho puxado, aquela coisa toda, né? Dá uma revisitada aí nas fotos dos índios brasileiros que você vai ver. Né? Então, sim, são várias ondas que chegaram aqui, ó, que chegaram aqui por terra, né, ou colonizaram toda essa região e chegaram também por mar, muito antes dos europeus, mas também existe uma hipótese de que os europeus chegaram aqui muito antes de 1500, por mar também, né, navegando aqui por cima, né, os povos vikings, né, e outros povos chegaram aqui navegando. Então, muito antes de 1500, já se tinha conhecimento dessas terras aqui. E aí desceram, se espalharam também aqui pelo litoral, né, do que hoje a gente chama Brasil, e internamente aqui também, ó, pelo interior do Brasil, e vieram para cá. Ou seja, esses povos que saíram da Austrália chegaram aqui no nosso continente navegando. Os povos que saíram aqui da China e da hoje Sibéria, saíram de lá, passaram pelo Estreito de Bering e também chegaram aqui. A grande questão que eu quero levantar aqui com você é de que quando eles chegaram aqui, né, a visão limitada, né, da pseudociência dos Estados Unidos, né, eles escavavam só até um certo nível e não discutiam mais, né, aprofundar essas escavações. Aí eles criaram a hipótese de Clovis. Né? O ser humano chegou aqui há 15 mil anos atrás, há 10 mil anos atrás, né, e ficava nisso. Né? Hoje a gente sabe que já passou muito mais. Né? Aqui na região que os Estados Unidos invadiu, aqui, tomou do México, acho que na região do Novo México, né? Tem escavações ali que apontam para muito antes disso, para mais de 100 mil anos, né, até. E aqui, ó,
Aqui tem a questão tem uma outra hipótese, né, que é a hipótese da arqueóloga, da cientista arqueóloga Nied Guidon, né, que fez pesquisas exatamente aqui, ó, nessa região aqui do Piauí, né, na região chamada de Serra da Capivara. Pesquisa aí na internet. Eu vou deixar também vários vídeos aqui na descrição, né, fazendo referência a esses estudos da cientista e da arqueóloga Nied Guidon. Né? Ela publicou o resultado dos seus trabalhos na revista Nature, em várias outras publicações científicas, né, demonstrando que ela achou lá evidências arqueológicas que comprovam seguramente que as populações que já estavam vivendo aqui no continente americano, hoje que a gente chama de continente americano, já estavam aqui no Brasil há mais de 100 mil anos. Ó, tá descrito aqui direitinho, aqui no textinho que eu deixei aqui do lado, tá? Depois vocês olham aí com calma, ampliam, né? Mas os estudos científicos da arqueóloga Nied Guidon, ela comprovou, tem provas materiais, toneladas e toneladas de provas materiais, né? Que você pode ir lá e conferir isso. Lá hoje, no sítio arqueológico da Serra da Capivara, né, você tem um Museu do Homem Americano. Né? Eu acho que deveria chamar Museu do Ser Humano Americano, mas tudo bem. Batizaram de Museu do Homem Americano. Né? E lá ela apresenta, está exposto lá as cópias ou os originais. Se você for um cientista, você vai ter acesso aos originais, claro, né? Está tudo arquivado lá para quem quiser, quem estiver duvidando de lá confirmar, de que o ser humano, o Homo sapiens sapiens, já habita o nosso continente, essa parte aqui que hoje a gente chama de Brasil, há mais de 100 mil anos. 100 mil anos. O esqueleto da Luzia, ó, repara que aqui na África um dos mais antigos é o Lucy, tá? Aqui no Brasil, nós achamos aqui na região de Minas Gerais, de Lagoa Santa, o esqueleto da Luzia. Né? Só esse esqueleto da Luzia tem mais de 15 mil anos. Né? Foi feita a datação cientificamente dele ali. Né? Então, olha só, a presença do povo brasileiro, olha aqui, ó, a setinha que eu estou mexendo aqui no mapinha aqui, ó. A presença do povo brasileiro na região do que hoje a gente chama de Brasil, e todo aqui o continente, vamos pegar aqui da América do Sul, né? Mas vamos deter só na nossa questão aqui, porque hoje a gente está discutindo a formação do povo brasileiro. Né? Aqui na região do Brasil, existem comprovações científicas de que o ser humano está aqui há mais de 100 mil anos. Há mais de 100 mil anos. Opa, adiantei aqui, deixa eu voltar aqui. O ser humano está aqui nessa região do Brasil há mais de 100 mil anos, conforme, né, comprovou os estudos científicos da nossa arqueóloga brasileira, Nied Guidon. Tá? E ela argumenta, e em cima disso ela levantou uma outra hipótese, né? Para a gente, uma hipótese usada, né, para a gente pegar e agora direcionar as pesquisas científicas para confirmar ou negar também, né, mas para confirmar e descobrir com mais clareza se a população que já vivia aqui no Brasil, de Homo sapiens sapiens, também não migrou da África para o Brasil por navegação. Lembra? Os oceanos estavam muito mais baixos, tinha a ponte aqui, ó, de terra que facilitou muito para que o pessoal entrasse, mas o pessoal, né, o ser humano é um bicho encrenqueiro, né, veio navegando também, né, quer ser diferente, ele veio navegando, eu sou do contra, eu vou da água. Mas enfim, né, aqui para o nível do ensino médio, você tem que entender isso. O ser humano, ele está aqui, nisso que a gente chama de região aqui do Brasil, há mais de 100 mil anos. Aquela região, aquela pesquisa que eu te falei aqui da região do Novo México, nos Estados Unidos, está chegando agora, depois das descobertas da nossa cientista brasileira, Nied Guidon, que falou, que comprovou que chegou a mais de 100 mil anos. Eles foram pesquisar direitinho aqui, ó. Aqui no Novo México eles acharam um esqueleto que está datado de 130 mil anos. Olha só, e o detalhe genético, as análises do DNA desse achado arqueológico aqui comprova que ela tem DNA originário aqui dos asiáticos, dessa região aqui, né, da Ásia, e tem DNA misturado com DNA originário da África, olha, dos povos, das civilizações africanas. Olha que coisa interessante. Então, é possível,
né, que realmente houveram levas de imigração que vieram aqui, como o mar estava mais baixo, tinha mais ilhas, para eles irem parando de ilha em ilha, né, ou simplesmente foram pegos por um vento que levou eles para cá, né? Então, assim, aqui no oeste da África, né, cada vez que as pesquisas científicas avançam mais, elas comprovam que existe uma possibilidade muito grande de que houve essa migração aqui, ó, da África, do oeste da África, né, norte, sul, leste, oeste. Né? Aqui no oeste da África, eles vieram navegando até o Brasil. Vieram navegando até o que hoje é o Brasil. E os fósseis aqui da Serra da Capivara dão indícios muito interessantes. As pinturas daqui são muito parecidas com pinturas encontradas aqui no sul da Península Europeia, aqui onde hoje é a Espanha. Então, assim, você tem várias evidências muito interessantes que hoje estão comprovando que a hipótese de que o ser humano veio da África e veio bater aqui no Brasil há mais de 100 mil anos não são absurdas, tá? Não são tão absurdas. Então, nós temos isso, né? Um povo, um ser humano que surgiu aqui na África, se espalhou pelo mundo inteiro, veio parar aqui onde é o Brasil, já está aqui há mais de 100 mil anos. Então, quando a gente discute a formação do povo brasileiro, é aceitável que a gente diga que a estrutura principal do povo brasileiro, a coluna vertebral do povo brasileiro, que é composta pelas civilizações originárias, que já estavam aqui nessas terras, elas estavam aqui há mais de 100 mil anos. E um tanto veio aqui da Ásia, um tanto veio aqui da região da Austrália, da Polinésia, vieram navegando para cá. Então, olha só que coisa legal, né? O povo brasileiro foi formado por ondas de imigração que vieram da Ásia, da Sibéria e chegaram até aqui, por ondas de imigração que vieram navegando e chegaram até aqui, e outras ondas de imigração que saíram dessa região da Austrália, aqui da Polinésia, e vieram navegando e chegaram aqui. Então você tem vários estudos arqueológicos, vários sítios arqueológicos que apontam para isso. E aonde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar, né, no ponto de que, né, apesar daqui estar 12 mil anos, esse número aqui já foi para 100 mil anos. Tá? Eu coloquei aqui no textinho que eu falo sobre a hipótese da Nied-Guidon, está aqui na nossa arte. Né? Eu quero chegar no ponto de que o que originou o povo brasileiro, as civilizações originárias, que é o principal componente do povo brasileiro, tem uma história de mais de 100 mil anos. O povo brasileiro, o que veio a formar o povo brasileiro, e vamos resumir, né, aqui para o nível, né, introdutório do ensino médio, né, para me despertar a curiosidade científica de vocês, né, e no nível da alfabetização científica também, né, que também vale para quem não está mais no ensino médio, né, o povo, eu posso afirmar sim, que a parte principal do povo brasileiro já estava aqui, nisso que a gente chama de Brasil, há mais de 100 mil anos. 100 mil anos o povo brasileiro já está aqui, habitando as nossas terras, né? Migrando para lá e para cá, cultivando, né? Mudando a natureza, né? Para adaptar a natureza às suas necessidades e aquilo tudo, né? Que é necessário para você ter uma vida boa. Pensa bem. O povo brasileiro já estava aqui nisso que a gente chama de o território brasileiro atual há mais de 100 mil anos. Essas são as descobertas arqueológicas, científicas mais recentes sobre esse assunto. Né? E aí a gente cai naquela história do nosso alemão lá, o Carl Philipp von Martius, né? Que dizia, né, o povo brasileiro não foi formado pelo branco e os dois rios menores, índio e africano. Não, isso é lixo. Apesar da excelente obra do Darcy Ribeiro, né, o povo brasileiro, mas você parar nisso é muito pouco, é muito raso, é anticientífico, né, você ficar só nisso. Então, nós temos que entender o povo brasileiro como fruto da própria dispersão do Homo sapiens pelo mundo, né, nesses movimentos de ida e volta, né, que acabaram conformando a população do nosso povo. E assim se deu a formação do povo brasileiro. Imagina só, o povo brasileiro já estava dividido em várias civilizações avançadíssimas, civilizações que conheciam tudo, que dominavam a astronomia,
dominavam a matemática, dominavam a biologia, dominavam até um certo nível de medicina, do que aqui a gente chama hoje de medicina, da química. Cada plantinha ele conhecia, né? Ele sabia, não, essa planta aí, se você fizer um chazinho dela, ela ajuda nisso, ajuda naquilo, ajuda até a controlar a febre aqui, não sei o quê. Os conhecimentos, que a gente erroneamente até chama de conhecimentos indígenas, né? São conhecimentos dos povos originários que já estavam aqui há mais de 100 mil anos. Há mais de 100 mil anos. Aí vamos para a próxima tela aqui. Né? Na próxima tela aqui, ó, eu já detalho mais aqui. O Brasil está dividido nessas cores que mostram aqui as civilizações originárias de que hoje chamamos, né, do que hoje chamamos de Brasil. Né? Então agora já está aqui mais ou menos com o mapa político do Brasil atual, só que essas cores que estão aqui, ó, por exemplo, essa cor laranja aqui, onde está apontando a setinha, ela mostra os troncos linguísticos das civilizações que já estavam vivendo aqui, né, há mais de 100 mil anos. Ok? Podem ter línguas que surgiram muito depois disso, outras muito antes disso, mas enfim, eu vou resumir isso aqui, né, no nível introdutório do ensino médio, para os troncos linguísticos que a gente conseguiu catalogar aqui. Entende o que eu estou te falando? Né? É o que a gente conseguiu salvar, né? Antes que os invasores portugueses que chegaram aqui em 1500, né, destruíram, tá? Então aqui, por exemplo, aqui, ó, essa laranja escura aqui, ó, é o tronco linguístico Tupi-Guarani. Olha aqui, ó, tudo isso aqui, ó, falava-se Tupi-Guarani. E eles, a gente sabe, né, que eles se espalharam, vieram pelo litoral aqui, ó, a cor aqui, ó, do interior do Brasil também, mas principalmente pelo litoral, né, onde eles, né, se miscigenaram, se misturaram com os povos dos sambaquis, que eram civilizações muitíssimos mais antigas do que os povos Tupi-Guarani, né, que foi o que os invasores portugueses encontraram quando chegaram aqui nas nossas praias, né? Então, ó, já dominavam isso tudo aqui, ó, tudo que está nesse cor de abóbora aqui, ó, era o tronco linguístico Tupi-Guarani, né? Daqui dessa região aqui, eles se espalharam por aqui, pelo litoral, ó, só seguir o mouse aqui, ó. Os povos do tronco linguístico G. Eu estou ficando na língua que é para dar uma estrutura para você raciocinar e entender como isso aqui aconteceu. Os povos do tronco linguístico G, né, da língua falada G, né, olha aqui, ó, esse amarelo mais claro, ó, eles dominavam todo esse interiorzão do Brasil aqui, ó, tudo isso aqui que é amarelo, ó. Aqui na região do Piauí, aqui, ó, essa região aqui é onde fica a Serra da Capivara, que eu falei da arqueóloga brasileira Niede Guidon, né? Pesquisa aí na internet. Eu vou colocar alguns vídeos aqui para você melhores, aqui na descrição, para você já ter uma referência inicial para você continuar os seus estudos e as suas pesquisas, tá? Mas a região é essa aqui, onde o mouse está apontando aqui, ó, a região do Piauí. Tá? Ela lutou a vida inteira para desenvolver isso aqui. Hoje já tem hotel, já tem um aeroporto, lá dá até para chegar lá de avião. Tá? E é uma viagem obrigatória para todo brasileiro. Tá? Ir no sítio da capivara, é daí que vem essa moda da capivara, né, brasileira, que está se espalhando pelo mundo todo. Né? A minha explicação é essa, veio daqui, ó, tamanho a fama da arqueóloga brasileira Niede Guidon, que morreu agora há pouco tempo, né? Acho que foi dia 4 de maio de 2025, ela veio a falecer, né? Eu mesmo já tinha planos de visitar a Serra da Capivara, né? Mas fica aqui, ó, onde eu estou apontando com o mouse aqui, ó, aqui no Piauí, aqui, ó, né? Aqui no Piauí, ó, as ondas de imigração que vieram da África vieram bater aqui, ó. E os achados arqueológicos estão comprovando isso. Aqui no sul de Minas também, na região de Lagoa Santa, foi onde acharam o crânio da Luzia. Acharam o crânio da Luzia, né, brasileiro. Né, um crânio com feições que se assemelhavam muito às das civilizações africanas ou das civilizações ali da região da Austrália. Tá? Enfim. Então, continuando aqui com essa análise dos troncos linguísticos, você pode ver aqui, ó, as famílias linguísticas, ó, os Arawak, aqui em rosa, aqui, ó, toda essa região aqui, ó, em rosa, ó, se fala Arawak, ó, se tem pequenos, né, você tem núcleos da civilização Arawak, a civilização Cariba, né, o Caribe, aqui, ó,
Tudo vem daqui. É daqui que vem a palavra cacique. O português encontrou com um grupo de povos originários dessa região aqui, aí o cara que veio conversar com ele lá, eles conseguiram entender que, né, ele falou cacique, né, é o chefe. Não, cacique não é chefe, cacique era uma forma deles se comunicarem lá, né, queria dizer outra coisa, mas português já viu, né? Enfim, né, são essa população cariba aqui, né? Se eu me lembro bem, quando eu estudei tem um monte de história assim, fantástica, cara. Né? Aqui o tronco linguístico, né? As famílias linguísticas do Cariri aqui, ó, em cima, esse lilás aqui, esse roxo lilás aqui, ó, a região do Ceará, ó, os povos do Cariri, olha que coisa interessante aqui, ó. E aí vai embora, né? Tem o Pano, aqui na região do Acre, né? Tem a família linguística dos Tucano, né? Cadê? Onde é que está o vermelhinho aqui do Tucano? Está aqui, ó, na região aqui da Amazônia, que hoje a gente chama de Amazônia. Tem os Charrua, né? Os Charrua, né? Uma civilização guerreira aqui do sul do Brasil, ó. Tudo de origem, né? Tudo povos originários que já estavam aqui há milênios antes do invasor português chegar. O povo brasileiro já estava aqui há milênios antes do invasor português chegar. Né? Não estou querendo fazer nenhum discurso divisionista, não. A intenção não é essa. A intenção aqui é mostrar o quão antigo são as civilizações que originaram o povo brasileiro. Tá? E para encerrar aqui, a gente tem, em verde mais clarinho aqui, outros grupos, né, linguísticos, outras famílias linguísticas, né, que estão aqui nessa região aqui, até no sul do Espírito Santo, aqui você tinha, né, os povos que viviam aqui, né, povos muito desenvolvidos, que até os portugueses apelidavam de botocudos. Isso é um apelido pejorativo, tá? Não segue essa linha, não. Tá? Para entender isso aqui melhor, vai lá no site da FUNAI, vai lá nos sites oficiais do governo. Agora, no governo Lula, isso está sendo cuidado com carinho, estão respeitando a ciência. Não é igual aquela coisa, né, pseudocientífico idealista que governava o Brasil há pouco tempo atrás, né, um grupo de nazistas horríveis, né, que até tentaram destruir aqui na Amazônia os povos Yanomamis, né, a civilização Yanomami que existe até hoje nessa região aqui, ó, de Roraima, do Amapá, né. Então, assim, quase dizimaram, né, pela ganância do invasor, né, europeu, que até hoje rouba, né, e destrói o nosso país, né? Então, assim, fazendo essa análise aqui, olha como que o Brasil era distribuído. Né? Quando o invasor português chegou aqui no Brasil, nós tínhamos milhões de pessoas vivendo aqui, ó. Milhões de pessoas. Né? Milhões de pessoas. E hoje em dia, né, tem uma certa corrente que diz que hoje o que unifica o Brasil é a língua portuguesa. Né, como se houvesse somente a língua portuguesa sendo falada hoje no Brasil. O que você acha? Hoje no Brasil se fala só o português? Né? O que você acha? Está errado afirmar isso, né? Que hoje no Brasil só se fala o português. Né? Que o que unifica o país é o português. Não, mas não é só isso. Tá? Não é só isso. Tá bom? O que unifica o Brasil é a união do povo brasileiro, ó, de todas essas civilizações que estão aqui, até mesmo porque no Brasil hoje não é só o português que a gente fala. No Brasil hoje, aqui, ó, coloquei aqui no mapinha para vocês terem como uma referência aí dos seus estudos, pra anotação, isso cai na prova. Teve uma exposição belíssima lá em São Paulo, há pouco tempo atrás, no Museu da Língua Portuguesa, né, onde foi o pessoal, os estudiosos dessa área, eles publicaram lá, né, e hoje nós temos, eu vou afirmar para você, aqui, ó, até anotei aqui, ó, onde está passando o mouse aqui agora, ó, tá dando para ver? Né? Hoje nós temos 274 línguas erroneamente chamadas de indígenas, né? São 274 línguas de povos originários que sobrevivem até hoje no Brasil. Bom, se você tem 274 línguas, nós teríamos 274 civilizações vivendo no Brasil hoje, 274 etnias. Olha a pergunta aí para a gente discutir no chat do vídeo, né, para você colocar as suas dúvidas. Então, hoje nós temos 274 línguas
né, erroneamente chamada de indígenas, né, línguas faladas por povos originários que sobrevivem até os dias de hoje, faladas por indivíduos pertencentes a 305 etnias diferentes, 305 civilizações que sobrevivem até hoje. Mas agora, com a quantidade menor, né, a gente classifica como etnias. Mas isso aqui são as civilizações que sobreviveram, que já estão aqui, se bobear, mais de 100 mil anos vivendo aqui. Até que há 500 anos atrás, o invasor português chegou e só de ter um contato com essas pessoas, né, as doenças que o português, a doença que o invasor europeu trazia, naquela sujeira ali do navio, né, que vinha para cá, já matou milhões dessas civilizações, dos povos, dos homo sapiens, do povo brasileiro, dessas civilizações que já viviam aqui no Brasil há mais de 100 mil anos. Esses números aqui são os números que sobreviveram até hoje, tá? Que sobreviveram ao grande extermínio, ao grande genocídio que o invasor europeu provocou quando chegou aqui no Brasil, tá bom? E no resto da América toda foi assim também, tá? Por exemplo, navios europeus, portugueses, que entravam aqui pelo Amazonas e subiam o Amazonas, eles ficavam assustados, horrorizados, quando eles se deparavam com quilômetros e quilômetros de de cidades dos povos originários que existiam aqui na Amazônia. Navegavam quilômetros e quilômetros e aquelas cidades e cidades que eles não conseguiam ver nem a extensão, nem até onde elas iam, tá? E eles viram, eles testemunharam e relataram isso aqui na região do Rio Amazonas, e foi assim pelo Brasil inteiro, né? Só que só pelo contato, né, a contaminação biológica, né, exterminou a maioria dessas pessoas. Depois os povos europeus descobriram a eficiência disso, usaram isso como arma de guerra, para que à medida que eles iam penetrando no território brasileiro, fosse cometendo o crime de genocídio, né, o crime de etnocídio, né, o crime de destruição total das civilizações que já existiam aqui nessa região que a gente chama de Brasil há mais de 100 mil anos. Olha só, né? Mas um alento nosso é que o que é 500 anos perto de 100 mil anos de tradição? Né? Tradição, inclusive, que chegou navegando aqui da África, segundo a hipótese da arqueóloga Niede Guidon. Né? Então, assim, é uma região que já vem sofrendo um processo de compartilhamento genético, de compartilhamento linguístico, de compartilhamento, né, ou miscigenação, né, genética, linguística, né, de miscigenação entre as pessoas que viviam aqui. O invasor europeu foi só um dos últimos que chegou aqui, né, nos últimos 500 anos. Mas já tinha gente chegando aqui da África, chegando aqui da Oceania, chegando aqui lá da Ásia, lá de cima, né? Olha os nossos índios, que lindos que são, com o olhinho puxado, olha que coisa legal, né? Então, assim, essa é um pouco da história das grandes civilizações que já viviam nessa região, disso que hoje a gente chama de Brasil, há mais de 100 mil anos, né? Mais de 100 mil anos. Esses últimos 500 anos de invasões, exploração, roubo, escravidão e destruição que o invasor europeu está fazendo no Brasil hoje, é 500 anos. O que são 500 anos num período histórico de 100 mil anos? O que são 500 anos? 500 anos, perto do tempo que a civilização brasileira já está aqui, né? Não é nada. Não é nada. Eu vou tomar a liberdade de falar civilização brasileira, porque o principal formador do povo brasileiro são os povos originários, erroneamente chamados de índios, né? Erroneamente chamado de índio pelo invasor europeu, já viviam aqui, ó, né? Ah, mas tem o negro também. O negro já estava, as civilizações negras já tinham chegado aqui milênios antes do invasor europeu. Né? Não é só agora, claro, que o invasor europeu, num processo de destruição e de ganância capitalista, né, eles pegaram e começaram a escravizar. Né? As últimas migrações da África para o Brasil foram migrações forçadas, fruto do comércio capitalista.
do comércio da escravidão, né, negra. Eles iam na África, né, sequestravam, destruíam os povos, as civilizações na África, e os que sobreviviam eles escravizavam e traziam para o Brasil, traziam para os Estados Unidos, para todos os países do continente, do que a gente chama hoje de continente americano. Isso aí foi a última leva, tá, de migração forçada que aconteceu. Mas a gente tem que lembrar disso, que a migração da África para o Brasil, cada dia que passa, à medida que as pesquisas científicas, arqueológicas, materialistas vão avançando, né, a gente vai descobrindo que o Brasil já era um ponto de encontro de civilizações africanas que navegavam para cá, segundo a hipótese da Nied Guidon, com base nos achados que ela teve aqui na Serra no sítio da Serra da Capivara, no Piauí. Entendeu? Então, assim, o Brasil já era um ponto de mistura, de miscigenação, de encontro de civilizações que vinham da África, que vinham da Ásia, que vinham da Oceania, da Polinésia, há milhares de anos. Milhares de anos. O que são esses últimos 500 anos de terror europeu imposto aqui na nossa região, perto dos 100 mil anos de tradição e de miscigenação, né, que acontecia aqui, às vezes nem sempre de forma amigável, né, mas, entendeu? Os povos iam criando as suas tradições, né, e eles percorriam todo esse território, tá, dominavam isso aqui tudo. Você tem caminhos indígenas que são usados até hoje. Eu estou falando aqui do estado do Espírito Santo. Aqui no estado do Espírito Santo tem uma modinha, né? O pessoal vai lá na rodovia e coloca uma placa lá dizendo Rota Imperial. Rota Imperial é o escambau. Aquilo ali é caminho indígena que o português ocupou e passou a usar, porque se o invasor português não tivesse enganado as civilizações que já moravam aqui há milênios, né, o invasor português não tinha saído aqui da praia. Ele não saberia nem o que comer. Se ele fosse comer mandioca por conta própria, ele ia morrer envenenado. Quem ensinou ele a comer mandioca, a cultivar a mandioca e depois se alimentar dela sem ser envenenado, foram as civilizações que viviam aqui no litoral brasileiro na época da chegada do invasor português. Olha só que coisa, entendeu? Até para comer o invasor europeu dependia do conhecimento milenar de todas as civilizações que estavam aqui quando eles chegaram e começaram a destruir tudo com esse modo de vida destrutivo que a gente vê até os dias de hoje. Esse terror, né, uma população que vive com medo. Esse medo é promovido pelas classes dominantes, né, oriundas do invasor europeu. Né? Aqui no Brasil são 400 famílias de parasitas, de ladrões, de traficantes de drogas, né, que mantém esse regime de terror, mas a gente tem, né, o povo brasileiro que persiste, né, e que está miscigenado, né, há mais de 100 mil anos com os povos africanos, australianos, asiáticos e aquela coisa maravilhosa, né, das civilizações que se encontraram aqui na nossa região e que é aqui que eu atribuo a formação do povo brasileiro. A formação do povo brasileiro está diretamente ligado como um ponto de encontro, né, das civilizações ao longo dos milênios de história, né, da dispersão do Homo sapiens sapiens. A dispersão do Homo sapiens sapiens, vamos colocar assim, né, se a gente for fazer uma análise até meio linear, né, é o ponto de encontro final, vamos colocar entre aspas, né, se deu aqui no Brasil. Então essa história de que, né, o povo brasileiro foi formado pelo branco europeu e os dois rios menores, índio, isso é besteira, isso é racismo, isso é preconceito, isso é a visão do invasor europeu, né, preconceituoso, racista, machista, homofóbico, entendeu? Que a gente agora tem que colocar de lado, tem que corajosamente colocar de lado e basear o nosso raciocínio apenas no conhecimento científico mais atual, né, que está sendo checado, confirmado, reconfirmado. Por exemplo, isso que eu falei para você, né, essas civilizações aqui, elas tinham caminhos que saíam, por exemplo, aqui dessa região de São Paulo e Santa Catarina, esses caminhos, eles iam subindo aqui e até lá em cima nas cordilheiras dos Andes e se comunicava com as civilizações que estavam ali formadas pelos povos que vinham, né,
do Oceano Pacífico e vinham do norte. Olha que coisa interessante. Ó, aqui agora, deixa eu mostrar aqui então. Então, para a gente concluir, né, esse mapa ele mostra então os limites atuais do Brasil, né, que não existiam na época, né, da invasão portuguesa, do início das invasões portuguesas. Tá? Então aqui, todo esse gráfico, lembra que ele está se referindo aos troncos linguísticos, às famílias linguísticas, né, que junto com os estudos de genética, de DNA, comprovam, né, essa miscigenação que já vinha acontecendo aqui há mais de 100 mil anos, antes do invasor português chegar aqui. Ok? Então, esse processo de miscigenação é muito anterior à invasão portuguesa do Brasil, ok? A invasão espanhola de toda essa região. Tá? Vou só citar algo para vocês, né, terem como mais conteúdo. Né? Olha aqui, ó. Aqui, ó, esse aqui é o caminho do Peabiru. Um desses caminhos que existiam, tá vendo aqui? Ó? Aqui é o caminho do rio Amazonas. Ó. Tudo isso aqui era navegado, tá, gente? Pelos povos originários. Os povos originários, eles navegavam isso aqui tudo, né? Olha só que coisa, ó. Herança que trouxeram da Ásia, que trouxeram da Oceania, né? Esses povos dominavam a navegação litorânea, dominavam a navegação nos rios, nos grandes rios, né? Então, assim, e também tinham caminhos de terra, estradas, né? Olha aqui, ó, o caminho do Peabiru. O caminho do Peabiru era uma estrada, cara, que até hoje, se você quiser fazer esse caminho, você pode, você consegue, tá? Só pode vir aqui na região de São Vicente, em São Paulo, e procurar lá o caminho do Peabiru. Ele começava aqui, ó, em São Vicente, em Cananéia, aqui na cidade de Florianópolis, né? Aqui eram pontos onde começavam ou onde terminavam, né, o caminho do Peabiru, ó, que fazia todo esse trajeto pontilhado aqui, ó, passava por Guaíba, chegava aqui em Porto Caçado, em Portugal, entendeu? Subia aqui até Corumbá, que aqui é tudo navegável, né? Subia aqui até em Corumbá, por terra ou por rio, e depois por terra, ó, a estrada continuava e chegava lá em Potosí, na Bolívia. Olha só, na Bolívia, onde os portugueses também, os espanhóis, promoveram, né, um genocídio violentíssimo, tudo para explorar prata. Depois os espanhóis aproveitavam esse caminho para escoar a prata até o Pacífico, escoar a prata até aqui, ó, essa região aqui, mais aqui pelo Pacífico, né, porque aqui estava sob domínio do invasor português, aqui estava sob domínio do invasor europeu, espanhol, né? Mas olha só, há milênios a gente tem notícia de que existia um caminho dos povos originários, erroneamente chamado de índios, né? Que é o caminho do Peabiru, ó, que saía lá de Cusco, no Peru, e vinha descendo aqui ó, pela Cordilheira dos Andes, passava aqui, navegava pelos rios e saía em Florianópolis, em Cananéia, em São Vicente. Ou então a gente pode inverter, porque não tem como a gente saber, né, qual era a rota original. Mas a gente pode, se você vem de Cusco, no Peru, até Florianópolis, você pode sair de Florianópolis e ir até Cusco. Agora, né, qual foi o primeiro sentido dessa rota, aí é difícil a gente estabelecer, até que um achado arqueológico comprove esse tipo de coisa. Olha só que coisa, né? Ó, o Rio Paraguai aqui, ó, navegável pelas civilizações que existiam aqui na época. Então grava isso, o Brasil é cheio desses caminhos do tipo do caminho do Peabiru, tá? E onde você vê escrito rota imperial, pode ver, né? Pesquisa, é rota dos povos originários, é a rota dos povos originários. Ok, gente? Então vamos avançar aqui, porque eu acho que já deu para a gente entender, né, a importância da formação do povo brasileiro. É uma formação, o povo brasileiro já está aqui há mais de 100 mil anos, se miscigenando com outras civilizações que chegavam da Austrália, da Polinésia, que chegavam navegando, né, da Ásia, chegavam a pé, caminhando pela Ásia, né? Claro, isso tudo é um processo que leva séculos, que leva milênios, né? Então são ondas e mais ondas
de migrações que acabavam chegando aqui no Brasil e faziam um processo de miscigenação, de fusão social e cultural, às vezes, né, de dominação, né, e que formou todas as civilizações que já viviam aqui há milênios antes do invasor europeu chegar aqui por volta de 1500. Entenderam? E essa invasão dura até os dias de hoje, dura, né, os últimos 525 anos. A partir de hoje, a gente sabe que há mais de 100 mil anos atrás, há mais de 100 mil anos a partir do dia de hoje, né, você já tinha civilizações vivendo aqui. O que são 525 anos perto de mais de 100 mil anos, né, de desenvolvimento social, cultural e humano nessas regiões? Vamos pensar nisso. Aí um tema bom para a redação do próximo Exame Nacional do Ensino Médio. Tá bom? Então vamos embora, vamos para frente, né, porque eu acho que já ficou claro a minha hipótese aqui sobre a formação do povo brasileiro para vocês, não ficou? Ok? O povo brasileiro já está nisso aqui que a gente chama de Brasil há mais de 100 mil anos. O que são 500 anos, 525 anos, perto dos últimos 100 mil anos de convívio e desenvolvimento social das civilizações que já viviam aqui, que eram erroneamente chamadas de índios pelo invasor português. Ok? Pensou nisso? Então, esse processo de miscigenação no tocante à civilização que forma o povo brasileiro, ela é milenar. Eu posso afirmar, sim, que o povo brasileiro é um povo milenar e que esse processo de fusão social, fusão cultural, de miscigenação, né, e de cruzamento genético, esse processo é um processo milenar que formou o nosso povo. Isso não começou com o invasor português que chegou aqui no Brasil. Tá? Então, o meu caro Carl Philipp von Martius, o alemão que inventou essa historinha racista, preconceituosa na redação, que ganhou o tal do concurso lá do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, me desculpa, mas essencialmente à luz da ciência, da arqueologia materialista, do conhecimento mais recente que nós temos hoje, que pode ser, que é comprovado e pode ser checado e conferido por qualquer um que queira estudar isso, né, essa tese está errada. Está errada. Infelizmente, o grande Darcy Ribeiro, né, se baseou nessa tese para escrever o grande livro O Povo Brasileiro. Eu recomendo que você leia, tá? Mas ali nas entrelinhas ele já deixa claro isso. Quando ele fala dos povos originários, ele fala que os povos originários, ele deixa claro que essa história é mais antiga do que a gente conhece. E agora, as evidências da cientista Nied Guidon e de outros arqueólogos comprovam isso, né? E que leva a gente a concluir facilmente de que o tronco principal de formação do povo brasileiro são os povos originários que já estavam aqui há mais de 100 mil anos antes do invasor português chegar. Então, vamos para o próximo slide. Acho que tem um videozinho aqui que vai, né, fazer um resumo, né, dessa jornada. Olha lá, começou na África, começou a se espalhar há mais de 100 mil anos, né, foi para todos os lados da Ásia, a Índia. Olha ali, ó, a parte de terra, olha a parte de terra aqui, ó, né, como que o oceano estava mais baixo. E essas ilhas aqui, ó, de ilha em ilha, chegaram lá na América, navegando. Né? Um outro ramo subiu aqui, ó, onde hoje é a milenar China, subiu e veio para cá. Ó. Aqui, ó, a faixa, o Estreito de Bering, né, com a terra aqui, ó, desceu, espalhou pela região da América do Norte e chegou aqui. Ó. Chegou aqui, espalhou para cá, foi para o litoral. Né? Agora, né, eles também podem ter navegado de volta para a África? É uma hipótese. Né? É uma hipótese. Precisa estudar para ver como é que se deu isso. Existia uma ligação marítima, né, existia uma navegação frequente, né, entre o oeste da África e o nordeste do Brasil? Olha aí, ó, se você virar um arqueólogo, você pode estudar isso a partir dos achados aqui da Serra da Capivara, da Nied Guidon, né, e você entender isso. Né? A navegação só vinha aqui da Polinésia para o Brasil ou também ela voltava para a Polinésia na navegação? Ó, olha só que coisa interessante. Eles levaram alguma espécie de vegetal daqui para lá? Né? A batata, olha, tem uma história da batata aí muito interessante. Tá? A batata que era achada aqui,
e que também foi achado ali na região da Polinésia, onde é a Austrália. Enfim, né? Ou seja, a ciência ela não para. A ciência ela é um contínuo processo de estudo da realidade materialista dos fatos, do mundo real, do cosmos, né, onde nós vivemos, onde nós somos apenas poeira, né, que foi, né, das estrelas, nós somos poeira das estrelas, que se conformou nisso que a gente chama de Homo sapiens sapiens, né, de ser humano, e que a gente está aqui hoje, onde a nossa grande aventura é conhecer o mundo onde a gente vive, é conhecer o cosmos onde a gente vive. Tá? Então, vou tocar o videozinho aqui de novo, só para a gente encerrar o vídeo em grande estilo. E lembra que os vídeos vão estar, eu vou deixar vários vídeos da Nied Guidon, com os estudos dela da Serra da Capivara. Vou deixar um vídeo fantástico do historiador Ricardo Moreno e do nosso amigo Xuxa, que também estava lá participando do vídeo com ele. Entendeu? Fizeram um debate incrível, são dois grandes historiadores brasileiros que a gente precisa prestar atenção e aprender com eles, né? Aprender com eles para a gente entender a nossa história, a história verdadeira do povo brasileiro. Eles vão trazer muito mais informações interessantes que eu tenho certeza que vai ajudar muito no seu processo de formação, para você fazer a prova do Enem, aquele exame nacional do ensino médio, né? E para você que está aqui como curioso, para você aprender, cara, aprender ciências sociais, aprender sociologia, aprender história e usar esses conhecimentos para você ter uma vida melhor, né? Para você não ser feito de bobo, né? Igual esse bando de gente que fica aí achando que a Terra é plana, que, né, aí já viu, né, fica gritando mito, entendeu? Acorda! Sai da quinta série, meu amigo! Né? Continua assistindo nossos vídeos aqui que você realmente não vai ficar no nível da quinta série. Me desculpem os estudantes que estão na quinta série hoje, mas sai da quinta série logo, tá? E vamos embora que tem muito mais coisa aí pra frente. Tá bom, camaradas? Então, deixa eu puxar para cá, eu vou pedir para você, tá? Aproveita, né? Vai lá, curte, compartilha, inscreva-se no canal, comente, coloque as suas dúvidas nos comentários, entendeu? Coloque as suas dúvidas ali, dê sua opinião e vamos fazer um debate de alto nível, tá? Um debate de alto nível, né? Não é um debate de nível de quinta série, tá bom? Vamos fazer um debate de alto nível ali a respeito dessas informações valiosíssimas que eu acabei de passar para vocês. E se você achar que valeu a pena, né, esse trabalho que eu estou fazendo aqui de divulgação científica, um trabalho também que é de alfabetização científica, tá? Porque o trabalho de alfabetização científica no nível da divulgação científica não é um trabalho fácil, né? Então, se você, né, prestar atenção, que isso vai te ajudar muito. Você não virou um arqueólogo especialista, mas você pode dominar esse conhecimento com as informações que eu estou te passando aqui. E se você quiser nos ajudar, né, ajudar a causa da alfabetização científica do povo brasileiro e do mundo todo, né, ajudar a causa da divulgação científica que a gente está fazendo aqui, você pode nos ajudar sim, ó, doando para esse Pix que está passando aqui embaixo agora, ó. Ó, vai passar daqui embaixo aqui, ó. Vai passar, ó, ajude, né? Aqui, ó, ajude doando qualquer valor para o Pix. Aqui, ó, cadê? Deixa eu apontar aqui para você aqui, ó. Aqui, ó, tá passando aqui agora, ó. Né? Ajude doando qualquer valor para o pix.ricardo.tristão@gmail.com, tudo minúsculo, sem acento, tá? Doe qualquer valor, tá? Você vai estar nos ajudando muito no nosso trabalho, né, de professor de sociologia, no nosso trabalho de divulgação científica como cientista social, tá bom? Você vai nos ajudar muito. E quem sabe, se quiser ajudar mais, ó, você pode até ajudar a financiar uma viagem nossa até o sítio arqueológico da Serra da Capivara, da Nied Guidon, né? Se tiver algum benfeitor aí, ou se todo mundo se mobilizar para doar um pouquinho, né? E se o dinheiro der, eu vou lá no sítio da Capivara para fazer vários vídeos e para mostrar para vocês, né, todas essas evidências científicas maravilhosas que a gente tem lá e que vai ajudar muito no seu conhecimento, tá bom? Se você não tiver dinheiro, não tem problema. Pesquisa aí no YouTube, Serra da Capivara, Nied Guidon, entendeu?
e você vai ver que tem uma vasta, né, quantidade de vídeos que registram tudo isso que aconteceu. Então, novamente, agora, para encerrar o nosso vídeo, tá, eu peço para você, mais uma vez, que você curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, comente, pergunte, tire dúvida, tá bom? Aqui na descrição eu vou deixar o link do nosso grupo de discussão, né, de sociologia do ensino médio, que vai estar lá no WhatsApp, tá bom? E de lá do WhatsApp, né, a gente ganha o mundo, né? A gente vai discutindo cada vez mais alto nível, para a gente avançar nesse nosso conhecimento. Então, para encerrar, eu vou ver se eu consigo tocar o videozinho aqui novamente, porque eu acho esse videozinho incrível. Ó. O ser humano surgiu na África, começou a migrar, se espalhar pelo mundo por várias rotas, né, em vários sentidos. Né? Olha ali, ó, a faixa de terra que tinha ligando a Ásia, a Austrália, a Polinésia, as várias ilhas da Polinésia, que dá para você navegar até chegar aqui no onde hoje é o Chile, né? Subindo ali, as migrações passou pela China, subiu pela Ásia, né? Os povos inuit estão aí até hoje, né? Olha lá, passou lá por cima, desceu até chegar aqui no continente americano. E assim a gente encerra. Um grande abraço, até a nossa próxima discussão, até a nossa próxima aula de Sociologia do Ensino Médio. Um grande abraço, meu nome é Ricardo Tristão, inscreva-se no canal, compartilhe o nosso canal, tá? Curta, tá bom? E vamos em frente. Se você puder contribuir com o nosso pix.ricardo.tristão@gmail.com, pode contribuir, tá? Qualquer coisa, só vir aqui no QR Code aqui você já está ajudando a causa da divulgação científica, a causa da alfabetização científica no Brasil e no mundo. Um grande abraço e até a próxima, hein?